Bom dia, iniciando novamente aqui, reiniciando, né, para finalizar essas questões da apostila aí de crimes contra a administração pública. Paramos na questão 70 do vídeo passado, né, que é cometerá crime de concussão, funcionário público que, utilizando de grave ameaça e em razão da função que ocupa, exigir de alguém vantagem devida. A gente viu que toda vez que a banca traz esse grave ameaça, descaracteriza o crime de concussão. Vira crime de extorsão, né? 71. SESC 2014, Tribunal de Justiça de Sergipe, técnico, em relação às causas extintivas da punibilidade aos crimes contra a administração pública, julga os itens seguintes: servidor público que utilizar papel, tinta impressora, pertencentes à administração pública onde trabalha para imprimir arquivos particulares para praticar o crime de peculato. Sim. Certo. De fato, a conduta se caracteriza como crime de peculato, previsto no 312. 72. SESC 2014, Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, Procurador do Estado. Caso denunciado por peculato culposo, aqui, ó, peculato culposo é aquele que o cara... acho que fez um barulho aqui, peraí, deixa eu ligar aqui, acho que é o meu. Notificação tá... Vamos lá. Peculato culposo. Opte antes do pronunciamento da sentença por reparar o dano que deu causa. Sua punibilidade será extinta? Eu creio que sim, porque Sim, né? se for antes, Antes. sim. Se for depois, 50%. Isso. Opa, foi mal aqui. Deixa eu aqui. Correto. Vamos lá. Aquele que pratica o delito de peculato culposo tem até o trânsito julgado da sentença irrecorrível para reparar o dano e, com isso, obter a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal. Assim, se o denunciado resolve reparar o dano antes da sentença, seja ela qual for, estará realizando a reparação do dano antes do trânsito julgado e, portanto, terá sua punibilidade extinta. Correto. 73. Vamos lá. Juiz daqui. SESP 2014, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, juiz. Servidor público que se apropriar de dinheiro ou qualquer utilidade que tiver recebido no exercício do cargo por erro de outrem, aqui, ó, por erro, responderá pela prática do crime. Se lembra que tem um peculato que é específico, a pessoa entregou para você, entendeu? Era para entregar para uma outra pessoa, mas você se identificou, ela errou. Entregar para o João, mas entregou para o Zezinho, entendeu? Eu acho que é esse o estelionato, né? Não. Não tem estelionato aqui, cara. Peculato de estelionato. Uhum. Vamos lá. Servidor, o PPT que estava falando de estelionato, eu falei aqui o especulato. O servidor aqui está praticando o delito do artigo 313, peculato mediante erro de outrem, que também é conhecido como peculato estelionato. Só repita para mim, por favor, como é que é isso aí. No caso, a pessoa chegou, te Aqui, ó, entregou vamos algo lá. que era para ter entregue a outra pessoa e você se apropriou. É servidor público que se apropriar de dinheiro, qualquer utilidade que tiver recebido no exercício do cargo por erro de outrem, responderá pela prática do crime de... E ele bota aqui, peculato mediante erro de outro. O nome é esse, mas só que a doutrina dá de peculato estelionato. Porque você poderia ter dito que não era você e você aceitou. Ou muitas vezes você se identificou como sendo outra pessoa. Então, você, em tese, fez um estelionato, né? Você passou pela outra pessoa para receber a coisa. Peculato mediante erro de outrem. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que nesse de cargo recebeu por erro de outro. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Deixa eu mandar aqui. 74. SESC 2007, AGU, Procurador Federal. Quanto aos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, julgo o item que se segue. A única diferença existente entre os crimes de concussão e corrupção, vou ler aqui embaixo. A única diferença existente entre os crimes de concussão e de corrupção
passiva é que no primeiro o agente exige, certo? Né? Ele exige, de concussão. Enquanto no segundo o agente solicita ou recebe, certo? Vantagem devida para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora do fonte da formila ou em razão dela, certo? Para mim, tudo. Vamos lá. A afirmativa é perniciosa, mas está errada. O que é que está errado? Eis que o crime de corrupção passiva pode ser praticado ainda na modalidade de aceitar promessa. Bom, mas aí é aquele mas tipo tem de nada a ver. questão, Certo. que está certo. Né? Vamos lá. Às vezes o professor comenta, ele quer criar polêmica, às vezes está certo, mas diz, não, para mim estaria errado. Mas o que Porque interessa é não a é, banca. não é Ele não tem que obrigado dizer, ter né? todos, não é obrigado ter todos os verbos, concorda? Sim. Isso não quer dizer Aceitar. que só porque não está todo está errado. Se o cara aceitar, solicitar e receber, ele já cometeu o crime. Então, É porque às vezes ele comenta as coisas aqui, mas não sei. Vamos lá. Artigo 316. Exerci para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Corrupção passiva. Está aqui exigindo. Corrupção passiva. Corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da fonte de assumi-la, mas em razão dela. Né? Vantagem devida ou aceitar promessa. Ou aceitar, não sei, aceitar promessa. ainda tá aí ou, Portanto, a né? estimativa está errada. Então, E aí para frisar, ainda tá o nome ou. Não necessariamente tem que ser i, entendeu? Então ficou meio estranho. Essa aqui caberia recurso, que é o tipo de questão que a SESP não considera como errado, mas aí nesse ano aí considerou, né? Se for o gabarito da banca, fez o contrário do que normalmente ela faz, né? Porque se você tiver uma alternativa incompleta, ainda que seja certa, ela está certa. E aqui ela entendeu que não estando o texto completo está errado, mas vamos lá, mas vamos aprender. SESP 2007, AGU, Procurador Federal. Quanto aos crimes praticados com funcionário público, contra a administração pública em geral, julgue o item que se recebe. Servidor que recebe dinheiro particular, emprego na própria repartição para fins de melhoria de serviço público, pratica conduta atípica. Eu diria que sim, mas eu não lembro desse tópico de atípico, não. Dinheiro particular, vamos lá. O fato de o servidor ter empregado dinheiro em uma causa nobre não descaracteriza o delito de corrupção passiva, previsto no artigo 317 do Código Penal. Vejamos, solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar a promessa. Servidor que recebe particular. Ele botou aqui receber. É outra que eu achei estranho. Porque ele botou aqui, ó, receber, recebeu. Servidor que recebe, recebeu. Dinheiro particular. Emprego na própria repartição. Essa prova foi meio dificilzinha, 2007. SESC 2012, Tribunal de Contas do Distrito Federal, Auditor de Controle Externo, acerca dos crimes contra a administração pública definidos no Código Penal julguível. Crime de concussão se consuma com recebimento, já errou, né? Se consuma no momento em que? É formal, né? No momento que? Aqui, ó. Exige. Exige. Nesse aí não tem solicitar, não, é só exigir, né? A concussão é só exigir. Construção é só exigir. O outro é você solicitar, receber ou aceitar. Aceitar. Vamos lá. Vou ler aqui tudo. Crime de concussão é considerado formal e se comunica com a mera realização da conduta incriminada, que está prevista no artigo 316 do Código Penal. Vejamos. Artigo 316. Exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Assim, o recebimento efetivo da vantagem exigida é dispensável para a consumação do delito. SESP 2012, Tribunal de Contas do Distrito Federal, Auditor de Controle Externo.
acerca dos crimes contra a administração pública definidos no Código Penal, o item seguinte. O crime de prevaricação. Lembra? Prevaricação é fazer ou deixar de fazer por motivo pessoal. Interesse pessoal. Vamos lá. Pode ser praticado por ação ou omissão, certo? Sim. O delito de condescendência criminosa apenas na modalidade omissiva. O primeiro exige o elemento subjetivo especial para se tiver interesse pessoal, sentimento pessoal. Certo? O segundo exige elemento subjetivo especial de indulgência, ou seja, por tolerância e condescendência. Certo, né? Vamos ver. Certo. Vamos lá, vamos ler. Ele fez a definição. Ele falou o seguinte, o crime de prevaricação pode ser praticado por ação ou omissão, certo? Porque o texto fala que é retardar ou deixar de fazer, né? Retardar ou deixar, então, é omissão ou praticá-lo. Então, também é ação, né? Então, a prevaricação pode ser omissão, deixar, ou praticar. Então, ação ou omissão, certo? Não é isso? Agora, a condescendência criminosa. Ele fala condescendência criminosa apenas na modalidade omissiva. Vamos ver aqui. Ele fala aqui, condescendência criminosa. Deixar. Tá vendo? O verbo é só deixar. O funcionário de responsabilizar não fala que tem que fazer. Então, tá certo aqui. Então, só na modalidade omissiva. Só tem o verbo deixar. O primeiro exige o elemento subjetivo especial para satisfazer interesse e sentimento pessoal, certo? Para satisfazer interesse e sentimento pessoal. O segundo exige o elemento subjetivo por indulgência, ou seja, que é a tolerância e condescendência, certo? E não levar o fato conhecimento dele. Cometeu infração, precisa do carro quando ele cometia. Responsabilizar o aqui, ó, por indulgência. Então, está correto isso tudo aqui. Né? O direito de prevaricação está previsto no artigo 319 do Código Penal, que pode ser praticado por ação ou omissão, sendo necessário elemento subjetivo especial, o especial fim de agir ou dolo específico, consistente na intenção de satisfazer interesse pessoal. Vejamos, artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Por sua vez, o crime de condescendência criminosa só pode ser praticado na forma omissiva, sendo crime omissivo puro, e também exige especial fim de agir, só que consistente na intenção de deixar de punir subordinado por indulgência, ou seja, por ser conveniente pela conduta. Vejamos o artigo 320. Condescendência criminosa. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Então, está certo as questões, o item. Vamos lá, 78. SESC 2012, Tribunal de Justiça do Piauí, juiz estadual adaptado. A consumação do peculato da apropriação. Peculato da apropriação é aquele que você se apropria, né? Não ocorre normalmente com funcionário público, quer dizer, não ocorre, calma aí, marca essas palavras, não ocorre no momento que um funcionário público, em virtude do cargo, começa a dispor do bem móvel apropriado, como se o proprietário fosse, exigindo-se que o agente ou o terceiro obtenha vantagem com a prática dele. Está errado, né? É errado. Ocorre justamente nesse momento que você tem a posse do bem e resolve dispor. Começa a dispor do bem, né? E está errado, porque o crime é peculato formal. O crime peculato é formal, consumando-se no momento que o agente passa a dispor, entendeu? Entendi. Ânimos, independente da ocorrência de algum dano para a administração ou benefício para outro. Entendeu? Então está errado. Não ocorre. Na verdade, se não está errado, ocorre nesse momento. Você vê, né? Tem que ficar só atento. Não, né? Essas palavras na prova, você viu, não, somente, independentemente, faz aquele exceto. Pega o lá. Não também entra? Não também. Não sabia, não. Ah, tá. Porque provavelmente quando ele bota o não, ele vai inverter o negócio. Né? Aí você já tem que ficar, opa, esse cara tá querendo, porque passa rápido, assim, na hora da prova tá nervoso. Aí tu fala, é isso mesmo. Aí tu não reparou que ele botou um não. Entendeu?
Nãozinho circular, invalida. sempre circular. 79, questão 79, SESC 2012, Tribunal de Justiça do Piauí, juiz estadual adaptada. A incidência da agravante genérica relativa à prática do delito com abuso de poder ou violação do dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou posição é incompatível com o peculato, pois este pressupõe abuso de poder ou violação do dever inerente ao cargo. Aí, essa questão é o tipo daquele caso. Em tese, está correta, mas tem a exceção, que é o quê? O caso de um policial num crime de concussão. E aí você teria uma agravante genérica porque ele porém ser policial. Né? Mas, assim, em tese, a regra geral é essa. Não cabe essa eu não entendi muito não, irmão. A incidência da agravante... Vou ler com calma de novo. Vamos lá. Tá. A incidência da agravante genérica. O que é agravante genérica? É um grau de reprovabilidade que você tem naquela conduta. Tá? Então, na hora que o juiz vai definir a pena base, ou vai fazer a dosimetria da pena, ele vai ver os agravantes e os atenuantes, para ver qual a pena básica. Porque a pena ela tem um range, ela tem um limite, máximo, mínimo e máximo, certo? Então, dependendo da quantidade de agravantes e atenuantes, o juiz vai fazer o ponteiro sair do mínimo e ir para o meio, para o máximo, ou dependendo da quantidade de atenuantes, ele sai do meio e fica no mínimo, entendeu? E aí ele está falando que a incidência da agravante genérica, ou seja, a construção, vamos dizer, a criação da agravante genérica, né, relativa à prática do delito com abuso de poder ou violação de cargo, né, com abuso de poder ou violação do dever inerente ao cargo, ofício, ministério, posição, é incompatível com o peculato, pois este pressupõe o abuso de poder ou violação do dever inerente ao cargo. Ele está dizendo, você não pode fazer um agravante no peculato, porque, na verdade, o peculato ele só existe porque houve um abuso da função pública. Porque você, como funcionário público, se valeu dessa função. Então, ela é que a gente chama elementar do crime. A condição de funcionário público e a condição de desrespeitar a sua condição é que faz com que surja o crime. Porque se fosse em particular, seria, por exemplo, só para você ter uma ideia, por exemplo, eu cometo um estupro, certo? Cometo um estupro contra, vamos dizer assim, uma pessoa subordinada a mim, certo? Simplesmente botei ela no carro e tal, fiz não sei o que, eu sou o chefe dela, ela foi comigo. Isso seria um estupro normal, estrupei a pessoa, só que eu teria um agravante. Por quê? Porque eu era o chefe dessa pessoa, tive um abuso do meu cargo. Porque não existe um crime específico de estupro por chefe. Então, o fato de ser chefe não é elementar o crime de estupro, mas o fato de eu ser chefe influenciou eu cometer o crime, ou seja, um abuso maior. Então, isso se torna um agravante na hora do juiz fazer a dosimetria da pena, entendeu? A pessoa confiava em mim, a pessoa era meu estagiário, sei lá, entendeu? E, nesse caso, não cabe no crime do peculato porque ele é elementar. O fato de eu ser chefe é que define o crime do peculato, entendeu? O fato de eu ser servidor público. Entendeu? Só que aí, de novo, tem a jurisprudência sendo construída dizendo que, no caso do cara ser, vamos dizer, um policial, né, uma pessoa da área de segurança, isso pode ser um agravante. Porque senão você perde muito, né? Perde muito, vamos dizer, a boa-fé de acreditar na instituição. Então, há um grau de reprovabilidade maior quando você faz um crime de concussão sendo um policial. Crime de concussão é você exigir. É o caso do cara que caiu numa blitz. O cara caiu numa blitz. O cara caiu numa blitz, o cara vem lá e exige dinheiro para você. Né? É mais reprovável ainda. Né? Ainda aceita cartão. O cara tá armado, o cara tá ali numa madrugada, você tá sozinho, entendeu? Uma situação extremamente... Mas entendeu, né? Isso aqui, em tese, está correto, mas tem a exceção, que não está aqui. Essa exceção do o fato de existir a exceção não quer dizer que valida a regra. SESP 2012, a não ser que ele coloque que isso, tipo assim, diga que unicamente, especificamente, que não tem exceção, aí você, opa, não, a regra está errada, que existe exceção. Entendi. Então, no geral, estava certo. No geral, está certo. SESP, questão 80, SESP 2012, Tribunal de Justiça do Piauí, juiz estadual adaptado. Segundo a jurisprudência do STJ,
É aplicável o princípio da insignificância ao peculato? Não. O princípio da insignificância nesses crimes é que nem o peculato, mediante erro de outra, sei lá, qualquer tipo de crime contra a administração pública não cabe significância. Item errado, pois o posicionamento do STJ, hoje simulado, por meio do iniciado súmula 5.599, é no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. Entendeu? Então, crimes contra a administração pública, você não pode aplicar o princípio da insignificância. 81, 2012, Tribunal de Justiça do Piauí, juiz estadual adaptado. Nas hipóteses de peculato e desvio. Peculato e desvio é aquele que vai lá e desvia a finalidade ou passa a se apropriar. Né? Peculato apropriação. A reparação do dano pelo agente, se precedente à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, sendo-lhe posterior, reduz a pena a pena à metade, de metade a pena. Se precedente, aqui é a reparação do dano. Tá Eu acho que é só na apropriação, né? Não, é só no culposo. Só no culposo? E tem errado, pois a extinção da punibilidade em razão da reparação do dano só é possível no peculato culposo, nos termos do artigo 312, parágrafo 3º, que ele botou peculato de desvio e peculato apropriação. Porque esse culposo aí meio que não há um dolo, né? Porque ele esqueceu ali. Já a apropriação e o desvio, você teve o dolo. Você mandou o cara desviar e você se apropriou. Entendi. 82. Vamos lá. SESC 2012, também, Tribunal de Justiça do Piauí, juiz estadual. Não comete, aqui ó, não, tem que ficar atento ou não comete peculato, mas o delito de emprego irregular de verbas públicas em continuidade do deletivo, servidor público que se utiliza ilegalmente de passagens e diárias pelos cofres públicos. É peculato, né? É peculato. Esse emprego irregular, de verbas públicas, é bem específico. É você está no orçamento dinheiro para a educação e aí você usa para segurança, sei lá, segurança pública, pode ser o caso aí que você falou, segurança pública. Então, na verdade, está previsto na lei orçamentária você usar a verba num determinado segmento da administração e você usa no outro. Nesse caso aqui, você está usando ilegalmente diária de passagem, então está se apropriando do dinheiro da diária, porque diária é dinheiro na sua conta. Então, não é emprego irregular, é emprego aí criminoso, emprego de peculato, né, de furto do dinheiro. Então, aí tem errado, pois nesse caso, a certeza dele de peculato. Inclusive, todas as questões da diária de passagem que a gente viu aqui nessa lista de questões foi enquadrado como peculato. Né? E tem errado, pois neste caso está caracterizado o delito de peculato, eis que o agente desviou as verbas públicas em benefício particular. Diferentemente que seria se o servidor utilizasse as verbas das diárias para aplicar em outra finalidade pública, mas dessa prevista em lei. Vamos lá. SESC 2012, advogado da União. Julgue o item subsecretivo a respeito dos efeitos da condenação criminal e dos crimes contra a administração pública. O tipo penal denominado peculato de desvio constitui delito plurissubsistente. Plurissubsistente é aquele caso que você pode fazer por várias ações. Né? Ele existe independentemente de você cometer uma ou outra ação. Podendo a conduta a ele associada ser fracionada em vários atos, coincidindo no momento consumativo desse delito com a efetiva destinação diversa do dinheiro ou valor sobre a posse do agente, desde que haja obtenção material do proveito próprio à lei. Vamos lá. O artigo 312 do Código Penal prevê o crime peculato, dentre eles a modalidade de peculato de desvio, previsto na última conduta. Vamos lá, artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de valor ou bem, de valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de quem possa em razão do cargo. Então, esse aqui é o peculato apropriação, apropriar-se. E aí, ou desviá-lo, que é o peculato de desvio, em proveito próprio à lei. O crime é, de fato, plurissubsistente, pois é possível o fracionamento da conduta,
mas o delito não é crime material. Ou seja, não é necessário que o agente obtenha efetivamente algum proveito com a conduta criminosa, consumando-se o delito com a mera realização da conduta incriminada, tratando-se de crime formal. Então, vamos voltar lá à questão para você ver o que ele fala aqui. Aqui, esse plurissubsistente é porque, por exemplo, vai ter vários verbinhos, agir, exigir, não sei o que, e ele cometeu um desses, né? Aham. Mas, por exemplo, o verbo desviar ele é plurissubsistente. Posso desviar para várias, né? Proveito próprio alheio, né? Desviar de várias formas, né? Então, eu acho que você podendo fracionar quadros como plurissubsistente, isso que está dando a explicação. Mas o erro da questão está no fato dele cravar que você só vai estar cometendo crime no momento que você tem o benefício do desvio, quando, na realidade, que não fala em benefício de desvio, entendeu? Vamos lá. Olha, vamos reler a questão de que está o erro. O tipo penal denominado peculado de desvio constitui delito plurissubsistente. O comentário diz, ok. Podendo a conduta a ele associada ser fracionada em vários atos, ok. Coincidindo, aqui, esse é o problema, coincidindo o momento consumativo desse delito com a efetiva destinação diversa do dinheiro ou valor sob a posse do agente. E aí ele bota aqui, ó, desde que haja obtenção material de proveito próprio. Não há necessário uma, vamos dizer assim, uma obtenção material de proveito. O fato de você usar, né? Seria mera consumação. O fato de você desviar para finalidade pública, você não vai ter proveito próprio nenhum, mas você cometeu o peculato de desvio. Ele utilizou o carro oficial para outra finalidade. De repente, foi em proveito de outra pessoa, né? Alheio, pode ser um proveito alheio. Ele bota aqui, ó, próprio alheio, para ajudar um colega, um outro funcionário público, né? A levar ele no hospital. No hospital não, aí poderia até descaracterizar. Mas levar em uma outra situação, que se fosse levar o cara passando mal, aí depois você poderia alegar, né? Estava salvando a vida da pessoa. Usou a viatura fora do que é autorizada na consulta, lei. Né? Fazer uma consulta que não é um caso urgente, já não é urgente. Está desviando. Não teve ganho material nenhum. Só deixou de pagar um Uber de R$10, R$5. Vamos lá, 84, SESC 2011, ele escreveu errado aqui. TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, analista judiciário. No próximo item, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, no que se refere aos institutos de direito penal. O ordenador de despesa, o ordenador de despesa já viu que verbas ou rendas públicas pode estar sendo desviada, né? E quem faz a determinação para onde vai o dinheiro é o ordenador de despesas. De determinado órgão público, o ordenador de despesa é justamente esse o nome, ele ordena para onde vai a despesa, onde vai o pagamento, né? Determinado órgão público federal utilizou verba legalmente destinada à compra de computadores para a reforma de banheiros, ou seja, né, já desviou a verba aqui. Era para comprar computador, ele fez a reforma de banheiro. Estava em situação precária. Neste caso, o ordenador cometeu o crime, como ele não cometeu. É o crime justamente de desviar verba pública. Uma vez que a verba foi empregada em prol da própria administração, essa questão de alegar que foi em própria administração não descaracteriza o crime. Porque o crime foi cometido pelo fato de ele não empregar naquilo que deveria ter sido empregado, ainda que seja em prol da administração. Vamos lá. Embora a condutora da despesa tenha culminado no emprego das verbas públicas em outra finalidade pública e não em benefício particular, caracteriza o crime de emprego irregular de verbas públicas. Vejamos, emprego irregular de verbas públicas. Dar às verbas públicas ou rendas públicas aplicação diversa estabelecida em lei. Se veio estabelecido na lei, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual, que você tem que comprar computador com aquele dinheiro, você fazer a reforma do banheiro, você descumpriu o que estava estabelecido em lei. Para a caracterização do delito, basta que seja dada a destinação diversa da prevista em lei às verbas públicas. Caso essa destinação seja de interesse privado, poderá caracterizar o delito de peculato, que é o caso das passagens aéreas, né? Proveito próprio, né? Porque a passagem de diária de passagens é para o quê? Finalidade pública.
Se você usa para ir visitar sua família, você usou em proveito próprio, interesse privado. Diária de passagem, o orçamento de diária de passagem é para fiscalização, né? Para você fazer fiscalização. Você pega e arranja uma viagem para visitar seu parente, você cometeu, na verdade, peculato, né? Porque o dinheiro de diária de passagem é para fiscalizar, fazer uma viagem para fiscalização. 85. CESP 2011, TRR da Bahia, na iniciativa, o item que se segue à luz dos dispositivos do Código Penal. Aplica-se ao peculato culposo, a figura do arrependimento posterior, previsto na parte geral do Código Penal, que implica a redução da pena de 1 a 2/3, não. Não existe isso. Ou é tudo ou é 50%. Ela Se reparar no extingue a dano até o punibilidade. recebimento da denúncia, porque já errou aqui. Você também tem que ver as questões assim, peraí. Toda vez que eu li crime contra a administração pública, você extingue ou é metade. O cara botou de 1 a 2/3, não me lembro nada disso. Já está. Não é que eu não preciso ler o resto, mas já deu indício que o negócio está errado. Então está errado, porque não existe isso na doutrina. Vamos lá, vamos ler o comentário. Figura do arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal, não se aplica aos delitos para os quais a lei prevê circunstância especial de arrependimento posterior, como é o caso do crime de peculato culposo, para o qual a previsão de extinção da punibilidade em caso de reparação do dano até a sentença recorrível ou de redução da pena pela metade, caso após a sentença irrecorrível. Vejamos, peculato culposo. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outro, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano se é antes a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz a metade a pena imposta. 86. CESP 2010, Oficial Técnico de Inteligência. Do próximo item, com base no que estabelece o Código Penal sobre falsidade documental e crimes praticados por funcionário público. O funcionário público inserir ou facilitar, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados de bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem devida para si ou para outro, ou para causar danos, para causar danos, está sujeito a pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa, devendo ainda as penas ser aumentadas de 1/3 até a metade, se a modificação ou alteração resultar em dano para a administração para administrar. Esse é o tipo de questão que, para mim, assim, eu caio porque eu não sou de memorizar os números, não que eu não seja preciso, é porque tem que entender o seguinte, então, não vale a pena? Não sei, se você conseguir memorizar todas as penas, né, legal. Mas, assim, a gente está fazendo aqui, já está na questão 86. É a primeira questão que cobra a pena específica, reparou? Tipo assim, de tanto a tantos anos. Então, tipo, o custo mental, o custo de tempo, né, de investimento, de neurônio, para você ficar memorizando qual a quantidade de pena para peculato desvio, peculato furto, peculato culposo, é tão grande que você já deveria estar memorizando outras disciplinas, né? Aumentando o seu grau de coisas que são mais fáceis de cair. Então, isso aqui mas teve uma que eu vi, acho que eu deduzo que esteja certo. Teve uma que eu vi, que era de 2 a 12, só não lembro qual era exatamente. Uhum. Mas é o tipo de questão que também todo mundo vai cair, né? Assim, o cara que acertar vai acertar, porque senão é o padrão. Se tivesse assim, das 100 questões, 30 questões de números, né, de quantidade de penas, máximo e mínimo, aí eu dizia, não, vale a pena criar uma tabela e ficar memorizando isso, né? Entendi. É diferente de alguns números, por exemplo, tem números, tipo, questão de penalidade para a parte de direito administrativo, de improbidade administrativa. Cai muito, cai o número, se é 5 anos, 8 anos, 10 anos. Cai muito na área de licitação, muito prazo, né, do edital, o intervalo do edital, a impugnação, aí vale a pena você decorar esse número, porque você vê que a incidência é grande dessas perguntas, entendeu? Agora, aqui no direito penal, ficar memorizando esses números que tem. Vamos lá, eu iria de certo, e você? Eu iria de certo. Eu lembro que tem um, não lembro se é exatamente isso, eu iria de certo. Então, correto. A questão foi considerada correta pela banca, mas na verdade está errada. Vamos lá. No enunciado da questão
se refere ao tipo penal do artigo 313-A. Inserir ou facilitar, que é esse aqui que ele colocou, inserir ou facilitar ao funcionário a inserção de dados falsos ou alterar e excluir, excluir indevidamente dados corretos. O que ele botou aqui? Inserir ou facilitar, alterar, excluir indevidamente corretos nos sistemas. Inserir ou facilitar a inserção de dados falsos nos sistemas que são hackeados do banco de dados da administração pública com o fim de obter vantagem devida para si para outro causador. No entanto, a questão menciona apenas dados corretos. Quando o texto da lei é claro, ao diferenciar duas condutas, nas condutas de inserir ou facilitar a inserção de dados falsos, na conduta de excluir ou alterar dados, os dados devem ser corretos, né? Esta é a diferença fundamental e não consta no enunciado da questão. Além disso, a pena é aumentada de 1/3 à metade em caso de dano à administração pública. Isso ocorre quando o crime é praticado é o do 313-B. Cara, então ele errou muito aqui. Isso aqui é a questão 313-B. Aqui o funcionário, 313-B. Modificar ou alterar o funcionário do sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Ter vantagem para causar dano a outro, multa devendo as penas ser aumentadas de 1/3 até metade. Parágrafo 1. As penas serão aumentadas de 1/3 até metade sem a modificação ou alteração. Não se pode ainda afirmar que a questão se referia a este artigo, principalmente porque a pena é distinta da citada, que tornaria a questão errada. Esse tipo penal não exige especial fim, com o fim de. Portanto, o transfidado correto estava errado. Entendi, entendeu? Ele confundiu tudo. O cara que fez a questão, ele botou o caso da majorante como se fosse do 313-A, mas, na verdade, no Código Penal, a majorante só é para o 313-B. Está abaixo dele o parágrafo 1. Entendeu? Entendi. Deveria ter sido anulada essa questão. 87. CESP 2010 da BIM Oficial Técnico de Inteligência. Combate nos delitos em espécie do próximo item. Considerando que determinado servidor público federal seja credor da União e esta lhe deva R$ 1 milhão. Considera ainda que o precatório judicial para quitar a dívida do servidor não seja pago ante o argumento da autoridade responsável de que, caso dívidas dessa natureza sejam honradas, faltarão recursos para outras áreas prioritárias, como saúde e educação. Nessa situação, se o servidor credor apropriar-se de dinheiro público de que tenha a posse em razão do cargo, responderá pelo delito de peculato, ainda que se aproprie da quantia inferior ao que lhe seja devido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Vou explicar a situação. O cara é servidor público, entrou com uma ação contra o órgão público, ganhou a ação na justiça, recebeu o recurso de R$ 1 milhão. Né? E aí, como o chefe dele falou que não vai pagar esse recurso, que não tem, né, não vai tirar dinheiro da saúde, né, de educação, ele foi lá, tinha a responsabilidade sobre recursos públicos, dinheiro, acabou se apropriando. Então, ele cometeu peculato? Sim, né? O fato da União estar devendo ele, não pode ir lá se apropriar. O fato de a União ser devedora do funcionário não autoriza a se apropriar do bem ou valor que este possui em razão do cargo, configurando assim o crime de peculato, nos termos do artigo 312. Artigo 312. Apropriar-se, que é o peculato da apropriação, apropriar-se do funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo no proveito próprio. Poderíamos até questionar um possível crime de exercício arbitrário pelas próprias razões, que consiste em fazer justiça pelas próprias mãos. Não seria de todo equivocado, mas aí não quer uma questão. 88. CESP 2009, Polícia Federal, agente escrivão. A respeito dos crimes contra o patrimônio e contra a administração pública, julga o item seguinte. Considera a seguinte situação hipotética. Tancredo recebeu para si R$ 2 mil, entregues por Fernando em razão da sua função pública, ou seja, o Tancredo é o funcionário que recebeu de Fernando essa grande 2 mil em função de ser da função pública de agente da Polícia Federal para praticar ato ilegal, ou seja, praticar um ato ilegal que ele competia como forma de agravo. Nessa situação, Tancredo, que é o policial, não responderá pelo crime de corrupção passiva. Não responderá? Estranho. Não responderá
Pelo crime de corrupção passiva, a qual para se consumar tem que alimentar do crime do tipo ilegalidade do ato praticado? Não. Praticar ato legal? Não tem nada a ver. É você de fazer ou deixar de fazer. Você pode, por exemplo, o cara, se você receber... Primeiro, o que tá em jogo é o seguinte, que é o fato de você solicitar, né, receber, né, ou você, qual o outro verbo, solicitar, Exigir. não, Exigir não. exigir a compulsão. Corrupção passiva é Solicitar, aceitar e receber. aceitar, Aceitar e solicitar e receber. receber ou aceitar, promessa. Aceitar. É simplesmente isso. Se o que você vai fazer é legal ou ilegal, não interessa. Você aceitou em função do cargo. Se você vai Já é. passar só o processo dele na frente, não interessa. Você só vai fazer o dever que você tem que fazer, que você já ia fazer, né? Você só aceita a vantagem para fazer aquilo que você já ia fazer, também você cometeu o crime. Não é legal, não é nada o que você vai fazer. Inclusive, você já ia fazer, o processo estava na sua mão. Você ia fazer o despacho nele. Você pega, pô, vou ligar para esse cidadão. Aí, estou vendo um processo aqui e tal, não sei o quê, entendeu? Pô, tá aqui na minha mesa. Não tem como, né, conversar aí, me adiantar, faz-me rir e tal. O cara, tá, puf. Ou seja, eu não fiz nada ilegal do ponto de vista do que eu vou fazer no processo, mas eu solicitei o dinheiro que estava aqui na minha mão, em função do meu cargo, que eu vi aqui o processo da pessoa, sei lá, com requerimento de alguma coisa. Então ele está querendo descaracterizar, dizendo que ele praticou um ato legal. Então, por isso, ele não comete o crime, porque o ato era legal? Não. O fato dele cometer o crime é o fato dele solicitar, receber. No caso aqui, ele recebeu. Né? Simplesmente é um crime formal. Só o fato de ele receber já era. Vamos lá, a afirmativa está errada. É isso que, para a criminalização do crime de corrupção passiva, não é necessário que o funcionário público receba a vantagem para praticar ato ilegal ou deixar de praticar ato legal. Basta apenas que o servidor aceite a vantagem ou promessa de vantagem devida em razão do cargo. Portanto, fica, neste caso, caracterizado o crime de corrupção passiva. Artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que em fora da função antes definida, mas em razão dela, a vontade devida, ou aceitar por essa vontade. Não tem nada a ver com o ato que ele vai poder praticar. Só tem os verbos aqui, né? Reclusão de 2 a 12 anos e multa. 89, SESC, 2009, advogado da União, AGU, né, Advocacia Geral da União, advogado da União, juízo subsequente acerca dos atos de improbidade e crimes contra a administração pública. Segundo o entendimento do STJ, em relação ao crime de peculato, configura bis e idem, ou seja, punição em dobro, a aplicação da circunstância agravante de ter o crime sido praticado por violação do dever inerente ao cargo. Entendeu? Acho que não, né? Uhum. Ou sim? Sim, se for genérico, só se for policial. Se for policial, você pode ter essa agravante. Se for um servidor público genérico, você não pode fazer. Agora, se for um caso específico, tendo a jurisprudência de policial, você pode alegar isso. De fato, a STJ entende que a aplicação de circunstância agravante, violação do dever inerente ao cargo, ao crime de peculato, configura bis e idem, ou seja, punição duas vezes, né? Idem. Pois a violação do dever inerente ao cargo é da própria essência do tipo penal do peculato. Processo penal, habeas corpus, peculato, artigo 514 do Código de Processo Penal. Nulidade relativa, dosimetria da pena, pena base fixada acima do mínimo legal, observância rigorosa do artigo 59 do Código Penal. Agravante, circunstância elementar do tipo penal, bis e idem, constrangimento legal caracterizado, atenuante da confissão espontânea não reconhecida. Perda do cargo público, matéria cuja análise não comporta a via da ordem parcialmente conhecida e nessa extensão concedida em parte. A bis e idem, na hipótese do comento, uma vez que o juiz sentenciante considerou como circunstância agravante o fato de o crime ter sido cometido com a violação do dever inerente ao cargo, artigo 61, inciso 2, a linha G, segunda parte do Código Penal, que configura elementar do tipo previsto no artigo 312 do Código Penal. 90. Julgue o item. SESC 2009, Defensoria Pública do Estado de Alagoas, Defensor Público. Julgue o item que se segue com relação aos crimes contra a vida, contra o patrimônio e contra a administração pública.
Na hipótese de peculato culposo, o cara dá mole. A reparação do dano, se precedente excedente irrecorrível extingue a punibilidade? Sim. De fato, Certo. o crime de peculato culposo ocorrendo a reparação do dano até a sentença irrecorrível estará extinta a punibilidade do agente. Esta é a previsão do artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal. Parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outro, pena detenção de 3 meses a 1 ano, que é o cara que roubou, você também responde por ele. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença recorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz a metade da pena imposta. Afirmativa correta. 91, CESP 2012, 2013. Policial Rodoviária Federal, Policial Rodoviário Federal. Considere a seguinte situação hipotética. Aproveitando-se da facilidade do cargo por ele exercido em determinado órgão público, Arthur, servidor público, em conluio com Maria, ou seja, em comparsa a Maria, penalmente responsável, subtrair é peculato furto. Né? O termo subtrair já é o furto. Dinheiro da repartição pública onde trabalha. Maria, que recebeu parte do dinheiro subtraído, desconhecia. Se ela desconhecia, isso significa que ela achava que isso era um bandido, que nem ela. Então, isso faz com que ela não responda por peculato furto. Ela vai responder por furto, normal, que é a parte dos crimes contra o patrimônio. Nessa situação hipotética, Arthur cometeu o crime de peculato. Maria, um delito de furto, certo? Sim. Porque ela não sabia que ele era funcionário. Se ela soubesse, os dois responderiam por peculato. Aí foi mais uma vez genérico. Viu aí? Ó, Arthur cometeu peculato, não especificou nada, né? Se foi apropriação, né? Mas tá bom, tá certo, eu entendi. Tá certo, é peculato. Tá certo. O certo era peculato furto e Maria furto. Ele está correto. O crime de peculato furto está previsto no artigo 312, parágrafo 1º. Peculato. 1. Artigo 312. Apropriar-se, funcionário público, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, ou de quem posse em razão do cargo ou desviá-lo. Então, aqui é o peculato. Aqui no começo é o peculato apropriação. Aqui é o peculato desvio. E aqui aplica-se na mesma funcionário, embora não tendo a posse do bem, o valor subtrai, que é o peculato furto. Quando ele subtrai esse verbo aqui. Ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio bem. Ou seja, no único artigo você tem 3 tipos diferentes de crime: a apropriação, o desvio e o furto. Maria, entretanto, somente poderia ser estudada pelo crime de peculato se eu soubesse que seu comparsa possuía a condição de funcionário público. Eis que essa é a circunstância de caráter pessoal. Somente se comunica aos comparsas se for elementar do crime. Nesse caso é. E se o comparsa conhecer, não conhece, na forma do artigo 30 do Código Penal. Se Maria responde apenas pelo furto. 92. CESP 2013, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Federal. O crime de compulsão, que é aquele de exigir. Exigir. Configura-se com a exigência, ok. Por funcionário público de vantagem devida, ao passo que para a configuração do crime de corrupção passiva, basta que ele solicite ou receba a vantagem, ou ainda que aceite a promessa de recebê-lo. Certo? Né? Os 3 verbos. Então entendi porque aquela da Gil estava certa. Porque olha só, ele está botando... Como? Entendeu qual? Aquela da Advocacia Geral da União estava certa. Porque ele, naquela Advocacia Geral da União, essa parte aqui ele omitiu o aceitar. Ou seja, então na questão da CESP, quando ele omite o aceitar, ele está invalidando a questão. Tem que ter os dois. Porque lá, a única coisa que estava errado no da Gil, que ele botou solicitar ou receber. Cometeu? Cometeu. Mas no caso da questão, o crime completo é solicitar, receber ou aceitar. Entendeu? Não sei. Entendi, lembra mas aquela outra? ele não é muito, ele não é o fato de cometer um já, então, o fato de cometer um, eu entendi o que o irmão está falando. Por exemplo, basta que ele solicite ou aceite, aí seria ir, né? Ou segundo ou daria o sentido de ir, né? Não, mas o que eu estou falando aqui é interpretando a banca. Eu sei que está correto o raciocínio, mas a gente tem que saber como a banca pensa. Não interessa como a gente pensa, a gente tem que entender como a banca pensa. Então, o que a gente está vendo nas questões é entendendo como a banca pensa em relação a esse tipo de questão. Está errado? Tá. Se fosse, de repente, na FCC, na Fundação Carlos Chagas,
Será que seria outro entendimento? Pode ser. Mas o que a gente tem que pegar quando a gente faz resolução de questões é pegar o feeling, o sentimento de como a banca age nesse tipo de questão. Entendeu? Então, já dá para perceber que ela age nesse sentido, que ela considera correto quando coloca os 3. Que lá na de cima ele tirou essa parte que eu aceitar e ele considerou errada a questão. Vamos lá, item correto. Na concussão, o agente exige a vantagem devida. Na corrupção passiva, ele solicita, aceita a promessa ou apenas recebe a vantagem devida. Vamos lá, concussão. Artigo 316. Exigiu para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, a vantagem devida. Pena de detenção de 2 a 12 anos e multa. Corrupção passiva. Solicitar, receber, para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem de vida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Estimativa correta. 93. SESC 2013, Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, auditor de controle externo de direito. Advocacia administrativa com crime. A advocacia administrativa crime praticado por funcionário público contra a administração pública abrange interesses privados, legítimos ou ilegítimos. Certo? Sim. Tanto faz. O negócio é você pedir. O fato de você pedir para patrocinar o pedido lá, adianta aí, meu amigo, já cometeu a advocacia. E o cara que cede a advocacia administrativa, ele está cometendo o chamado corrupção privilegiada, né? Não é exação. Ah, tá. Não, corrupção privilegiada, porque ele está fazendo um ato sem receber nada em troca, só. Privilegiada mesmo. Corrupção privilegiada. Né? Quem não está recebendo nada em troca, entendeu? Não está recebendo nenhuma vantagem. Corrupção privilegiada, né? Isso. Item correto. Neste caso, para a configuração do delito, não importa se o interesse é legítimo ou não. Contudo, sendo ilegítimo, a pena será mais grave. Aqui, ó. Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, falando isso da qualidade funcionária. Pena de detenção de 1 a 3 meses. Parágrafo 1. Se o interesse é ilegítimo, ou seja, se é ilegítimo, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Além de multa, entendeu? Então, a advocacia administrativa é patrocinar. Patrocinar é o quê? Pegar o papel, ir lá dentro da repartição pública, né? Correr os canais, né? Interesse privado perante a administração pública. Vamos lá, 94. SESP 2013, Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, auditor de controle externo de direito. Pratica o crime de peculato, funcionário público e atuando na fiscalização do comércio em geral, se apropria de bem móvel de particular apreendido no exercício da fiscalização. O peculato é apropriação. O item está correto, pois o funcionário se apropriou de bem particular que estava em sua posse em razão do cargo, na forma do artigo 312. Então, o peculato é apropriação. Apropriar-se. Funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem posse em razão do cargo, ou desviá-lo de proveito próprio dele. 95. SESC 2013, Tribunal de Contas de Rondônia, auditor de controle externo de direito. Funcionário público, estando fora de sua função, então não tem nada a ver. Estando fora ou antes de assumi-la, não faz diferença nenhuma. O fato tem que ser em razão dela, mas em razão do cargo que ocupa, exige para si, por meio de pessoa, de interpostas de pessoa, ou seja, tanto faz direto ou indiretamente também. Entendeu? Vantagem pecuniária indevida, prática do crime de corrupção passiva? Não. Não, concussão. Verbo exigir é concussão. E tem errado, pela conduta, neste caso, foi direito de concussão. Aceitar. Esse aí, o corrupção passiva seria solicitar, aceitar. Solicitar, receber ou aceitar. Aceitar. Concussão. Aqui, exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes da comida, mas em razão dela, vantagem devida. 96. SESC 2013, Polícia Civil da Bahia, Escrivão de Polícia. Que concerne os crimes contra a administração pública, julga os itens que se seguem. Incorrem na prática de condescendência criminosa
ou seja, aquela que o chefe deixa de punir, né, por indulgência, tanto o servidor público hierarquicamente superior, que deixa, por indulgência, de responsabilizar subordinado que tenha cometido infração no exercício do cargo, quanto os funcionários de mesma hierarquia que não levem o fato ao conhecimento da autoridade competente para sancionar o agente faltoso. Item correto pela banca, mas entendo que está errado. Você lembra que tem aquela termo de subordinado? Então, só comete o crime o chefe. Na primeira hipótese, é fácil. O superior hierárquico deve responder pelo crime. Vejamos. Condescendência criminosa. Aqui, ó. Deixar o funcionário por indulgência, ou seja, o dolo especial, né, o dolo específico, indulgência, de responsabilizar subordinado. Esse termo aqui, subordinado, indica que só quem comete crime é o funcionário que exerce o cargo de chefia, que cometeu infração no exercício do cargo, ou quando lhe falte competência, não levar o fato, ou seja, ou quando lhe falte competência, ou seja, o próprio chefe não pode punir, e não tem a competência regimental, no regimento do órgão, né, dentro da estrutura do órgão, de punir, né, de responsabilizar. Ele não leva o fato ao conhecimento da autoridade competente, ao conhecimento, não leva o conhecimento da autoridade. Então, ele fala aqui, por isso que ele está falando, a banca deu com correto, porque ele acha que está errado. Essa aqui, agora eu concordo com o comentarista. Que o fato de o chefe não punir, ele comete crime. O fato dele não punir, porque ele não tem competência, em virtude disso, ele não leva o caso para cima, né, o chefe imediato que pode punir, ele também comete crime. Mas só quem comete o crime, nas duas situações, é o funcionário público que tem o cargo de chefia. E aqui está falando aqui que quanto aos funcionários públicos de mesma hierarquia, aqui, ó, que não leva o fato da autoridade competente, também pode ser sancionado ao agente faltoso. Está errado, entendeu? Que em nenhum momento a lei diz que o funcionário ali, que não é o chefe, viu a situação, não falou nada, ele pode ser punido. Entendeu? Ele não vai responder pelo crime de condescendência. Contudo, os funcionários da mesma hierarquia que não têm competência para punir o infrator devem responder pelo crime por não ter levado fato ao conhecimento de que tem tais poderes. Entendo que não. Segunda parte do artigo se dirige ao superior hierárquico, que mesmo não tendo poderes para aplicar determinada punição, deixa de levar ao conhecimento de quem os tem. Não se dirige, portanto, a qualquer colega de trabalho da mesma hierarquia. São duas hipóteses. E eu concordo agora. A banca deveria ter anulado essa questão. Foi mal redigido. Na verdade, está errado. Superior hierárquico com poderes de punir. Ele responde se ele não punir, certo? Então, esse aqui é a primeira parte do artigo aqui. Então, se ele tem o poder de punir, não pune, ele responde pela indulgência. Superior hierárquico sem poderes de punir. Ele responde se não levar o fato ao conhecimento de quem possa punir. É sempre o superior hierárquico, não é o colega. O colega não levar o caso e não tinha responsabilidade. Ah, mas Edvan, eu li em algum lugar que se você, como servidor público, tomar conhecimento de uma irregularidade, ilegalidade, você tem que levar o caso. Sim, mas isso aí é no âmbito administrativo. Lei 8.112. Aí pode abrir um PAD contra a pessoa, contra aqueles servidores que estavam ali na área, né, que viram o chefe fazer isso e ninguém falou nada. Aí o cara pode abrir uma sindicância, pode abrir um processo administrativo disciplinar contra aquele setor. Funcionário de hierarquia é igual, não responde por crime, porque a gente está falando aqui crime. Se a pessoa viu aquilo ali, o outro funcionário não viu, não levou o caso, ele não está cometendo crime. Está cometendo uma falta disciplinar, né, uma infração administrativa, no âmbito, né, do direito administrativo, com certeza. Pode olhar na 8.112. Se você tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade no âmbito das suas atividades no serviço público, a Lei 8.112 diz que você tem que comunicar. Contudo, a SESC adotou um entendimento segundo o qual os funcionários da mesma hierarquia também respondem pelo delito. Alternativa correta. Para mim, também estaria errada dessa vez. SESC, questão 97, SESC, 2013, Presidiu da Bahia, exclusão de polícia. No que concerne aos crimes contra a administração pública, julgo os itens que se seguem. O crime de concussão é um delito próprio, consiste na exigência, certo?
é próprio, que é serviço público, da exigência do agente, direta ou indireta, em obter vantagem devida para si ou para outro, certo? E consuma-se com a mera exigência, certo? Isso. Sendo o recebimento da vantagem considerado como exaurimento do crime. Para mim, tudo certo. De fato, o delito de concussão é crime próprio, pois exige infrator uma qualidade específica no caso de funcionário público. De fato, ainda, o crime se consuma com a mera realização da exigência, de forma que a efetiva obtenção da vantagem é relevante para a consumação do delito. Artigo 316. Exercer para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da ação antes assumida, mas em razão dela, a vantagem devida. 98. SESP 2013, Polícia Civil da Bahia, delegado de polícia. Constitui pressuposto material dos crimes de peculato apropriação, aquele que você se apropria, peculato desvio, em suas formas dolosas, da anterior posse do dinheiro, do valor ou do bem móvel, público ou particular, em razão do cargo. E aí? Eu acho que não, anterior. Não sei. Para mim, certo. Vamos lá. Correto. O crime do peculato, na modalidade de peculato civil e peculato de apropriação, está previsto no artigo 312. Peculato. O peculato, aqui, apropriar-se, o funcionário público, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse. Então, ele já tinha posse, entendeu? Anterior posse do dinheiro, entendeu? Então, peculato, apropriação e peculato desvio, você tem que ter a posse do bem. Se você não tem a posse, você vai estar subtraindo, é peculato furto. Ou peculato mediante erro de outrem, que é o peculato estelionato, né? A pessoa entregou erradamente. O peculato apropriação, você tem que ter a posse, porque você vai se apropriar ou você vai desviar. Assim, podemos perceber que o tipo penal existe com pressuposto material que o bem, valor, dinheiro esteja na posse do infrator em razão do cargo. 99. Polícia Civil, SESC, 2013, Polícia Civil da Bahia, investigador de polícia. O que concerne aos crimes contra a administração pública, julga os itens que se seguem. A consumação do crime de corrupção passiva, ocorre quando a gente deixa efetivamente de praticar ou retardar? Não, né? A corrupção passiva, ela se consuma no momento que você solicita, você recebe ou aceita a promessa da vantagem. Não é, né, deixa de ocorrer, não ocorre. A corrupção passiva não ocorre quando você deixa de praticar. O fato de você praticar ou retardar o ato de ofício, você tem um aumento de pena, né? Se depois realmente você efetivar aquilo, você tem aumento. Com infração excedendo o pedido ou influência de outro. Em troca de vantagem devida, não. Totalmente errado. Né? Vamos lá. O item está errado, pois a consumação do delito, neste caso, ocorre como mera prática da conduta. Solicitar, receber ou aceitar a promessa de vantagem devida, sendo relevante para a consumação do delito se o agente efetivamente deixa de praticar o ato ou pratica em desacordo com a lei. Trata-se, portanto, de crime formal. Aqui, ó, corrupção passiva, artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função anti-assimila, mas em razão dela, vantagem devida ao aceitar de tal promessa. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Contudo, se o funcionário efetivamente, aqui, ó, isso aqui é um aumento, efetivamente deixar de praticar o ato ou pratica em desacordo com a lei, a pena é mais grave. Aqui, ó. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício, aqui, ó, o funcionário pratica, e aí depois que ele já recebeu, deixa de praticar, né, ou retarda ato de ofício, com infração do dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro, a pena de 3 meses a 1 ano, ou multa. Cedendo a pedido ou influência de outro. Não, isso aqui é outro crime, forma qualificada. Cedendo a pedido de influência de outro. Isso aqui é, na verdade, a corrupção privilegiada. Acabou. É 99 só, não sei que era mais, não sei que tinha 100. Eu achei que era menos, achei que era 98. Foi uma 99. Para aqui é o compartilhamento. Amanhã a gente começa uma nova apostila aí. Eu acho que é a penúltima apostila do direito penal para a área para o concurso de agente federal de execução penal, e depois tem a última e a gente vai para o processo penal. Para aqui a gravação.